nós queremos falar de dois membros muito especiais que fazem parte da família de Deus, que fazem parte da igreja. Todos nós sabemos que o mês de junho é o mês em que celebramos os santos das festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro, mas São Pedro é sempre celebrado do ponto de vista litúrgico no domingo mais próximo do dia 29 de junho. Por isso que no próximo domingo é que nós vamos celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. Os dois apóstolos são sempre celebrados juntos, Beth, por um motivo muito especial, porque eles estão de fato no coração da igreja. Pedro e Paulo sempre foram considerados duas grandes colunas da igreja de Cristo. A nossa diretora do programa, Adriana, sempre fala que Pedro e Paulo são muito diferentes. Eu vou começar explicando sobre isso, sobre as diferenças. Dois homens de Deus, mas dois homens muito diferentes. Por quê? Porque Pedro é aquele que olha, sobretudo, para os cristãos que nascem do judaísmo. Pedro se ocupa principalmente de fazer com que a mensagem de Cristo atinja aqueles que vivem a fé judaica, aqueles que vivam a fé originalmente de Jesus. Paulo, que também era judeu, se preocupa sim com a transmissão da doutrina e do evangelho entre os judeus, mas ele se preocupa sobretudo com a evangelização dos assim chamados pagãos, gentios. Por isso que Paulo é o grande missionário da Igreja de Cristo, é o símbolo de uma missão forte, de uma missão vibrante, de uma missão que anuncia Jesus para além das fronteiras. Tenho certeza que por causa do trabalho de ambos, de Pedro e de Paulo, a Igreja de Cristo chegou até os nossos dias, até os dias de hoje. Pedro, como nós sabemos, era pescador, porque muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. E aqui o símbolo representando os pescadores, simbolizando aqueles que avançam para águas mais profundas, não mais para buscar peixes, mas para pescar vidas humanas, para pescar homens e mulheres que querem seguir Jesus. Paulo é também um grande autor, um grande escritor do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas pastorais, cartas de animação, cartas que simbolizam o desejo de anunciar Jesus. E Paulo não é simplesmente um repetidor de tradições. É verdade que ele transmite aquilo que ele recebeu, mas Paulo garante no cristianismo o direito de pensar. Numa teologia clara, numa teologia decidida, Paulo se torna o grande anunciador do Evangelho de Cristo. As chaves simbolizam a missão de Pedro, a missão de liderar a igreja, a missão de abrir novos caminhos e novas portas que nos conduzem ao reino de Deus, ao reino da justiça, ao reino da misericórdia. Pedro e Paulo, mas sobretudo Pedro, nos faz pensar no Papa Francisco. O Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro, que é aquele que com muito carinho, com muita ternura, nos lidera a Igreja de Cristo. Por isso que quando celebramos a memória de Pedro e de Paulo, nós rezamos sobretudo pelo nosso Papa, pelo Papa Francisco, para que nunca lhe faltem a fé, a esperança, a caridade, o desejo de anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui, Beth, com um pano vermelho, lindo, que simboliza o martírio. Sim. Toda a festa dos santos mártires é celebrada com paramentos vermelhos. Pedro e Paulo também são acompanhados com essa cor, a cor viva do sangue, a cor da esperança, a cor do martírio, a cor da fé. Esse é o nosso desejo, de viver a alegria da fé. E aqui o Círio Pascal, porque Pedro e Paulo são chamados por Jesus a partir principalmente da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus concede a ambos essa esperança de que todos nós somos chamados para a vida. E o próprio Jesus diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Pedro e Paulo, homens muito diferentes, com personalidades diferentes, mas homens de Deus, homens que se deixaram transformar pela graça de Deus. Essa é a nossa esperança, a esperança de viver na família dos devotos, na família de Deus, na família que é a Igreja. Eu queria fazer um comentário, padre, que a gente quando ouve falar de Pedro, né, e tem tantas passagens de Pedro com Jesus, Pedro era um homem teimoso, né? Mas a primeira coisa que Pedro fez
foi obedecer, né? Quando Jesus encontrou com Pedro, falou: joga lá as redes do outro lado, larga as redes agora que você não vai ser mais pescador de peixe, não, vai ser pescador de homem. E ele abandonou tudo e foi seguir Jesus, né? A resposta de Pedro, Beth, nesse encontro com Jesus é muito significativo. E Paulo usa um argumento que serve também para os nossos dias. Pedro responde assim: vou lançar as redes por causa da tua palavra. Esse é o nosso desejo, o desejo de que a palavra de Deus de fato transforme a nossa vida, que nós possamos nos revestir com a palavra de Deus. Então, gente, a gente precisa lembrar que Pedro foi muito obediente, viu? A gente precisa obedecer também. Agora, Paulo perseguia os cristãos e um belo dia caiu do cavalo? O texto bíblico, curiosamente, não fala que ele caiu de um cavalo, fala que ele caiu por terra, né? Caiu por terra. Mas eu tenho certeza que esse encontro de Paulo com o ressuscitado é um encontro que marcou decididamente a sua vida. E em várias cartas, em várias passagens do Novo Testamento, há uma referência a isso, a esse encontro de Paulo com Jesus ressuscitado. E quando Paulo se refere a esse encontro, Paulo usa verbos que mostram sempre que esse encontro é também um chamado, é uma vocação. Paulo se sente como aquele que foi de fato escolhido, chamado, convocado, vocacionado para anunciar o Evangelho. E o próprio Paulo assume para si o título de apóstolo, porque significa ser enviado, ser mensageiro para anunciar um mundo melhor, um mundo mais feliz. Caindo ou não do cavalo, Beth, o importante é que Paulo se deixa transformar pela graça de Deus. A força da ressurreição penetra a vida de ambos com esperança, com entusiasmo. E a igreja sempre os celebra juntos, assim, São Pedro e São Paulo. A gente celebra sempre São Paulo no dia 25 de janeiro, que é a festa da assim chamada Conversão de São Paulo. Mas quando nós celebramos no mês de junho a festa de São Pedro, nós sempre o associamos a Paulo, porque ambos formam este grande edifício que é a igreja. São duas colunas que sustentam a fé, pela obediência da fé, mas também por amor a Jesus. Que bonito isso, né, gente? Que catequese, olha que ensinamento lindo que a gente tem aqui. E vamos preparar o nosso coração, então, porque no próximo domingo, como igreja, em igreja, a gente vai celebrar essa festa bonita aí. E o padre vai estar de vermelho, então. Isso mesmo, os paramentos vermelhos que simbolizam o martírio, simbolizam a força de uma igreja esperançosa e defensora da vida.